Olá, espectadores da PMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um programa O Analista Visita, mais uma vez em Florianópolis, que é a capital brasileira da inovação, das startups, da tecnologia. E hoje a gente vai conversar com o Rafael Araújo, que é o diretor de negócios da Teltec. A Teltec é uma das 5 maiores integradoras de soluções do Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre como a Teltec surgiu, cresceu e tem muita coisa interessante para a gente discutir hoje. Rafael, tudo bem? Muito obrigado por receber a gente aqui. Tudo bem, maravilha, obrigado pelo convite, estou bem contente de estar participando desse programa especial sobre a Teltec, muito bom. Muito bom, muito legal. Eu sei que você já assistiu alguns programas do Analista Visita, né? Interessante. Que legal, muito bom. E, puxa, Rafael, eu vou começar a nossa conversa te perguntando sobre a sua trajetória profissional. Como é que você chegou até a Teltec? Depois eu vou perguntar sobre a Teltec, mas... Legal. Bom, eu sou aqui de Florianópolis, né, natural da ilha. A minha carreira foi iniciada pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, então lá tive algumas oportunidades trabalhando em laboratórios da universidade, com pesquisa na área de sinais, sistemas. E depois eu fiz um estágio, né, fora do Brasil, estágio na Alemanha, na área de processamento de imagem, né, o início de redes neurais, sistemas autônomos, né, enfim, 20 anos depois, tá aí a inteligência artificial com tudo. E logo depois de formado, né, eu acabei entrando na Teltec, né, que foi um convite para a gente criar uma unidade de negócio dentro da então Teltec Telemática, para explorar o mundo, né, do que vinha a ser tecnologia da informação, a parte de... Era uma informática telemática, né, mas a gente acabou iniciando uma área de redes, né, então a Teltec Networks. Com o passar dos anos, não cabia mais só em conectividade, a gente entrou na área de data center, cibersegurança, nuvem, e por isso a gente virou Teltec Solutions, né, ampliando bastante o portfólio de atuação da empresa. Então, voltando ainda para mim, né, a minha formação é de engenheiro eletricista, né, pela Universidade Federal, uma universidade que eu tenho o maior carinho e orgulho. Depois eu fiz uma pós-graduação ainda em engenharia elétrica ali também. Depois eu fiz uma especialização em projetos avançados em Stanford. Depois eu fiz um curso também no MIT de transformação digital. E fora os parceiros que a gente trabalha, fabricantes que são líderes globais, então eles têm uma carga muito grande de formação técnica, né, e de formação de negócio. Então essa exposição da Teltec e nós como profissionais junto com essas empresas fazem com que a gente evolua muito no aspecto profissional e a gente esteja sempre bebendo da fonte, né, dessa área do conhecimento, vamos dizer assim, em termos de tecnologia da informação. Sobre a Teltec, me conta um pouco da história da Teltec. Como é que ela começou? Como é que essa história de sucesso começa? Legal. Bom, a Teltec começou em 91, né, então também é uma empresa com mais de 30 anos de vida. Durante... Internet era um negócio restrito a algumas instituições de pesquisa nos Estados Unidos. A primeira fase da Teltec era uma empresa de telefonia, né? Então era a Teltec principalmente levando a parte de centrais públicas para o interior do estado. Naquela época a parte de telefonia era um ativo, vamos dizer assim, ter um telefone fixo, uma linha, né? Então era uma fase da Teltec. Só o pessoal mais novo não lembra, mas em algum momento da história, eu não sei aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, uma linha de telefone nos bairros mais nos jardins, sei lá, nos bairros mais concorridos, custava $3 mil, $4 mil. As pessoas declaravam isso como ativo no imposto de venda. E aí a minha história na Teltec, ela começa no final do curso. Eu ainda faço um estágio de final de curso também na Teltec. E naquela época o objetivo já era criar uma empresa, uma filha dentro dessa Teltec Telemática, para justamente explorar o que vinha a ser a internet, né? Então ali nos anos 2000 teve a bolha
mas ali de 98 a 2001, né, era o grande frenesi. O que é hoje a inteligência artificial, naquela época era conectar as empresas, né, ter e-mail, ter uma homepage, né, que seria o site, né, e começar a fazer negócio, a parte de e-commerce. Então, essa conectividade das empresas foi o primeiro movimento de transformação também da economia, em termos de competitividade, de buscar negócios, de encontrar clientes, fornecedores. Então, essa fase da Teutec ali de 2000 até 2012, quando a gente criou essa unidade Teutec Networks, era justamente com o propósito de conectar empresas, transformar empresas. Então era muita parte de rede, interligar filiais com a sede, a parte de segurança, né, como é que protegia os servidores da empresa que ficavam dentro de casa, naquela época ainda não tinha nuvem. A parte de telefonia, né, mas a telefonia tinha migrado de uma telefonia analógica digital para uma telefonia IP. Então os telefones eram IP, podia ter um ramal em qualquer lugar tocando na empresa. E a parte de videoconferência, então assim, foram 10 anos da Teutec muito focada em infraestrutura, né? Mas ali já por volta de 2004, a Teutec Network já era maior do que a mãe, vamos dizer assim, né? Que era a Teutec da época de telefonia. Então a Teutec, ao longo dos anos, né? O que a Teutec faz, né? Como integradora, vou voltar um pouquinho aqui até para fazer a conexão dos pontos. Então, uma integradora de soluções, provedora de serviços, é uma empresa, né, que vai buscar no mercado o que tem de mais avançado em termos de tecnologia. Quem é líder nos quadrantes de Gartner, né, que são empresas que fazem realmente estudos, né, que são analistas de mercado e que classificam quais são as melhores soluções em segmentos. E a Teutec, então, desenvolve parcerias com essas empresas. Então a gente vai ter uma Microsoft, uma Cisco, uma Palo Alto, que são líderes dos segmentos específicos onde elas atuam. E a Teutec traz isso, mas agrega muito serviço na parte de implantação, suporte, operação. Transforma tudo isso em serviços para fazer mais simples os desafios de tecnologia, que não são poucos para inúmeras empresas, né? Então, hoje a Teutec atende diversos clientes por todo o Brasil, né? A gente começou por aqui em Floripa, Santa Catarina, mas já em 2009 a gente fez um plano de expansão, de começar a atender outras regiões. Hoje a gente tem um escritório, né, grande em São Paulo, em Brasília, e a gente tem escritórios comerciais que são pontos menores, mas espalhados, como Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Recife, né, para estar cada vez mais perto dos clientes e levando essa nossa experiência, inovação para diversos territórios aí por todo o Brasil e para o mundo. Mas, Rafael, alguma coisa que me pegou aqui quando você começou a falar dos primeiros anos ali, foi o quão heróica deve ter sido essa jornada. Porque se você começar a falar em conectividade de empresas em 1997, 98, que era na época que só tinha internet de escada, o sistema Telebrás estava em fase de privatização, então ele ainda era muito precário. Puxa, eu lembro que quando eu comecei a acessar a internet, deve ter sido 1996, mais ou menos. Puxa, você tinha que usar a internet de escada, você só podia ir depois das 10 da noite, quando cobravam isso só. O custo desse negócio era altíssimo, né? Eu acho que em termos nominais, o que custava na época uma hora de navegação, hoje deve custar, mesmo com toda a desvalorização de moeda, deve ser o custo de um mês de fibra ótica, né? Provavelmente não tinha fibra ainda. Os primeiros caras que eu vi falando de fazer fibra de longa distância no Brasil, acho que eu ouvi em 2000, 2001, começando a usar faixa de domínio de rodovia para enterrar fibra ótica. Então eu imagino como deve ter sido heróico fazer um trabalho desse tipo, possibilitando aí as conexões de empresas num momento em que a infraestrutura era extremamente precária, né? Sim. Não, acho que a nossa história passa por tudo isso, né? Até voltando 20 anos atrás, a gente consegue realmente ver tudo de tão
magnífico, né, que foi essa transformação e a gente fazer parte disso. Então, um dos nossos grandes parceiros de negócio é a Cisco, né? Então, a Cisco ela tá nesse centro de ser a empresa que lá atrás, né, realmente criou os primeiros roteadores que eram o core das operadoras dessas infovias de conectividade. Então, mais de 90% do tráfego que passava, que circulava no mundo, passava por esses equipamentos. E a Teutec, então, buscou lá atrás, né, essa parceria com a Cisco, num primeiro momento, para surfar essa onda de redes. E a gente aprendeu muito, né? Então, questão de roteadores, de redes internas. Então, imagina uma empresa, sei lá, como a VEG, que foi citar, com mais de 40 mil pessoas, o número de computadores conectados, de servidores conectados, hoje, né, até com questão de mobilidade, redes Wi-Fi. Então, tudo isso a gente viveu e a gente construiu, né? Então, hoje, quando a gente fala de conectividade, até é um negócio que é transparente, né? Como se fosse a infraestrutura de uma cidade, uma rede elétrica, uma rede de saneamento de água. As pessoas só sabem que ela existe quando dá problema, né? Quando abre a torneira e não sai água, quando falta energia. Então, hoje, conectividade é realmente um elemento que é presente, né, em todas as empresas. E aí o nosso papel é garantir que a conectividade sempre esteja disponível, com alta performance, priorizando as aplicações que são mais críticas para não serem lentas em relação à perda de negócio. Mas né, com relação a essa fase, né, da própria era de conectividade, a gente evoluiu muito, né? Então, assim, até a gente apresentou a empresa vindo do passado para o presente, né? Mas falando da Teutec hoje do presente, né, hoje a gente vê principalmente dois segmentos que estão bombando, que é a parte de nuvem, né, de jornada de nuvem, inteligência artificial, aplicações, e a parte de cibersegurança. Então, cada vez mais os negócios conectados, às vezes a questão de, né, a gente tem visto muitos ataques, e não mais por uma questão assim só de buscar fama, de custar notoriedade, mas sim de buscar o interesse financeiro, né? Então, dados recentes mostram que a indústria do cybercrime, se fosse considerar ela um PIB de um país, ela já seria o terceiro maior país do mundo, tá? Só atrás de Estados Unidos e China, e a indústria do cybercrime. Então, a gente viu inúmeros casos no Brasil de tribunais, de empresas, de varejo, de grande porte, ficando indisponíveis. Imagina uma empresa ficar uma semana sem poder vender, porque o seu ERP, os seus principais aplicações foram hackeados e sequestrados e à espera de um resgate para poder devolver o acesso ao coração do negócio. Então, isso é inimaginável, né? Então, essa corrida de cibersegurança hoje é um boom, que a Teutec, a gente iniciou essa parte de cibersegurança lá em 2007, mas assim foi de 2019, com o advento das criptomoedas, que esse mercado explodiu pela questão justamente de não ter mais a questão de uma pessoa associada a uma conta, né, de uma criptomoeda. Então, a questão do resgate, né, de dados, hoje também um hacker consegue se esconder em países que são paraísos com relação à justiça, ou até com relação a fechar VPNs. Então, um hacker hoje pode estar na China, mas que fecha uma VPN para a Malásia, que vai para um outro país e que invade uma empresa aqui no Brasil. Às vezes o hacker pode até é uma pessoa comum, né, que passa despercebido, que está dentro de uma empresa, mas que durante a noite tem uma outra atividade econômica, mas, né, roubando informações. Mais que... Então, assim, essa questão do cybercrime hoje é uma loucura, né? E a Teutec tem, né, um time super especializado de SOC, que é um centro de operações de serviços de segurança, que ajuda empresas a monitorar todos os eventos que acontecem. Quando que acessou, esse usuário é legítimo, de qual lugar que está vindo, ele acessa essa aplicação para que coisas que são estranhas já gerem alertas, para que um time de segurança possa dizer se aquilo é um falso positivo, ou é uma coisa legítima, ou é algo que tem que ser bloqueado em um usuário investigado para evitar que o pior aconteça. Então, eu falo bastante aqui de cyber e de nuvem, né?
mas a Teutec de hoje, né, além de questão de conectividade, que é uma coisa ainda presente, ainda importante, ela tem sido superada em termos até de valor de negócio, e tiver a valorização da bolsa, justamente pelas empresas que são de cibersegurança, nuvem e inteligência artificial, roubando a cena. Né? Muito bem, espectadores da BMC News, estamos aqui batendo um papo com o Rafael Araújo, diretor de negócios da Teutec, uma das maiores integradoras de soluções de tecnologia do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fica com a gente. Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui na nossa conversa com Rafael Araújo, diretor de tecnologia da Teutec, uma das maiores integradoras de soluções de tecnologia do Brasil. Particularmente no Brasil, a gente tem sentido muito essa questão da cibersegurança, né? O tempo todo a gente fica sabendo de alguém que sofreu algum tipo de golpe bancário que puxa um Pix mandado por uma conta que é zerado imediatamente, aquele CPF no qual estava a conta, ele também tinha sido de alguma forma clonado e foi usado mais ou menos como laranja, né? O que a gente pode falar para as pessoas se sentirem um pouco mais tranquilas em relação à ideia de que medidas estão sendo tomadas e que muita gente, as instituições financeiras, as empresas, investem em cibersegurança para tentar mitigar e minorar esse tipo de ocorrência? Olha, é sempre aquela questão do gato e o rato, né? Não existe e nunca vai existir um sistema 100% seguro. Então, o investimento não é só tecnologia, não é só processo, tem muito também de pessoas, né? De educar as pessoas. Quando a gente fala em segurança, né? Um sistema ou qualquer aplicação, ele é tão frágil, né? Quanto o seu elo mais fraco, vamos dizer assim. Né? Então, às vezes a gente pode botar um tanque de guerra aqui no sistema, mas se um usuário escrever a senha dele, passar para o coleguinha e não tiver algumas outras medidas, né? É por aí que geralmente, né? As coisas piores acontecem. Então, e a gente vê, né? Uma questão de conscientização das empresas, o aumento de investimentos, isso é um fato. Mas a gente não vê tanto a conscientização das pessoas, dos colaboradores. Então, esse é um pilar que a Teutec também está promovendo, né? Quando a gente tem um cliente, não adianta só desenvolver uma arquitetura de segurança, ter um sistema de monitoramento, mas também tem o trabalho com os usuários, trabalho de conscientização, para que um usuário leigo, né, tenha um pouquinho mais de noção do que pode, o que não pode, né? O que é razoável, o que não é, para que justamente cuidando desse tripé de processos, pessoas e produtos, vamos dizer assim, a gente consiga ter uma melhor cobertura e uma menor vulnerabilidade a todo tipo de ataque que hoje está por aí no mundo. E do ponto de vista de inteligência artificial, todo mundo fala de inteligência artificial, é o grande assunto no momento. Quais são as tendências e os grandes marcos que você vê aí acontecendo dentro do teu negócio e como ele está impactando o seu negócio e os negócios dos seus clientes hoje? Bom, que eu vou até tomar um pouco de cuidado para ser um pouco mais otimista, mas existe um lado realmente bem preocupante, né? Mas a gente aqui na Teutec está trabalhando a IA como algo transformador, né? Assim como lá atrás foi a eletricidade, foi a internet, agora vem a IA, mas às vezes a gente está falando muito de inovação como coisas incrementais, né? E a gente perde às vezes um pouco a noção. Beleza, é mais uma moda, é mais uma coisa, mas a IA é algo, é uma revolução, né? Eu poderia dizer, né? Se eu pudesse dar algum recado aqui, justamente para todos os empresários que têm os seus negócios, assim, que pare, né? Que realmente pense o seu negócio
criando um time, comitê de IA e até um comitê de cibersegurança, porque essas são duas coisas que vão ser fundamentais para qualquer negócio existir no futuro. Então, assim, falando de IA, o que a gente vê? Falando para o nosso próprio negócio, né? Então, um analista, né, que tinha uma capacidade de analisar tantos logs ou eventos por dia, com a IA ele potencializa isso, né? Então ele passa a fazer um trabalho mais realmente de validação. Então a gente tem com a IA a possibilidade de um assistente virtual que trabalha 24 horas, que não erra, que não... Então, vou trazer alguns dados, né? Ano passado a gente teve com uma comitiva na RSA, que é o maior evento de cibersegurança do mundo, que acontece em São Francisco. E lá, né, o que foi dito? Que o time de cibersegurança, que eles faziam um trabalho X, ele passa, se ele for empoderado, vamos dizer assim, com o uso de tecnologia de inteligência artificial, ele pode fazer 8 vezes aquele trabalho que eles faziam. Então imagina tu multiplicar por 8 a capacidade de um time, ou por 10, né? E hoje a gente está só no início dos primeiros modelos de inteligência artificial. A gente já fala de questão de 2, 3 anos ter uma super inteligência artificial, que seria a soma de todas as inteligências artificiais. A gente começa a ver alguns robôs humanoides. Imagina um robô humanoide que tem olho, né, que escuta, que enxerga, que tem mão, que tem dedos, com uma inteligência que seja maior do que toda a inteligência da Terra. Isso é assustador, mas isso é questão de um horizonte muito próximo. Então as empresas precisam, né, tá cruzando essa ponte. A gente fala que não é a inteligência artificial que vai roubar o emprego de uma pessoa, mas uma pessoa que domina a inteligência artificial, né, que eventualmente vai, não vou dizer roubar o emprego, mas às vezes até uma empresa que vai dominar o mercado de empresas que eventualmente não cruzarem essa ponte. Então esse é um alerta, né, para que todo mundo busque já se capacitar, comece a criar projetos internos, seja dentro de comitês de inovação ou seja buscando empresas, né, que já têm projetos para começar a ter essa dinâmica dentro do seu negócio, transformando o seu negócio. Pois é, Rafael, a gente falando aqui bastante sobre inteligência artificial e nuvem e segurança da informação. Quais você considera que foram as grandes forças da Teutec para partir de uma empresa pequena, que começou com soluções para um negócio novo, e como foi que ela conseguiu criar as competências para ir se adaptando a todas essas revoluções? A empresa começou em 91, então mal tinha internet na época. Sim. Como é que ela conseguiu criar essas competências, desenvolver essas competências para acompanhar todas essas revoluções tecnológicas pelas quais a gente vem passando nesses mais de 30 anos? Bacana. Bom, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que está muito ligado à cultura, né, que a gente conseguiu desenvolver na empresa e que lá atrás inicialmente éramos nós, né? Então acho que o que é a cultura de uma empresa sempre é uma questão, né, como é que a gente promove, como é que a gente se envolve a cultura de uma empresa. Acho que no início a própria formação técnica, né, de engenharia, né, minha, dos sócios, que originalmente éramos só nós, né? Então a gente tinha que vender, tinha que implantar, tinha que dar suporte. E à medida que a empresa foi crescendo, a gente sempre teve esse cuidado, enfim, com tudo que a gente entregava, com a qualidade, com o atendimento do cliente. E essa questão assim, de excelência, né, foi uma questão que a gente sempre cultivou forte na cultura. A cultura de pessoas, né? Então, à medida que a gente foi evoluindo, e era um nome que passava a ser conhecido e sempre associado à qualidade da entrega, cuidado com as pessoas, e tu acaba atraindo mais pessoas boas, né? Que querem se desenvolver, que querem uma oportunidade, que querem um ambiente bom. Então, assim, eu acho que essa combinação, né, de uma cultura forte, que atrai pessoas boas, é algo que gera uma sinergia
para que a gente continue sendo cada vez melhor. Então a gente promove muito, enfim, uma cultura bem horizontal, bem participativa. A gente gosta de ouvir a opinião de todos, a gente não se considera dono de nenhuma verdade, então a gente está muito aberto. Acho que esse ambiente que Santa Catarina tem de inovação, né, de ecossistema, faz a gente ter muitas trocas. Então a Teutec acaba tendo uma vantagem, né, de ter várias trocas com startups e de ter várias trocas com gigantes do Vale do Silício, como eu falei aqui, Microsoft, Cisco, CrowdStrike, e isso faz com que a gente consiga buscar um posicionamento de mercado, sempre olhando as transições, né? Então lá atrás eram empresas fechadas, daqui a pouco as empresas passaram a ser conectadas, daqui a pouco é a conectividade de todas as coisas, daqui a pouco tudo foi para a nuvem. Não vai tudo para a nuvem, vai ficar híbrido. Vai ficar uma parte dentro de casa, uma parte na nuvem. Aí daqui a pouco a questão de cibersegurança, agora a questão de IA. Então a Teutec, eu acho que pela cultura que a gente desenvolveu, de competência técnica, de busca de excelência, de orientação a cliente e de pessoas, né? A Teutec já há mais de 8 anos a gente é reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Isso acaba atraindo pessoas e mantendo pessoas. Então a gente lá atrás era uma empresa muito jovem, né? A gente vai ficando mais velho, então já tenho 22 anos agora de Teutec, mas as pessoas que entram ficam, né? Então tem pessoas com 20 anos, 15 anos de empresa, e isso hoje em tecnologia é uma coisa rara, né? A gente vê hoje há 1 ano a pessoa já troca de 2 anos, né? Então eu atribuo a talvez esse segredo de a gente conseguir fazer as transformações, a buscar sempre estar aberto ao novo, estar sempre atento às transições e estar sempre ouvindo, né? E também desenvolvendo dentro de casa pessoas. Então participação em eventos, participação em feiras. Mas que retorno que vai dar? Não sei, cara, mas vai lá, vai na maior feira então a gente tem que estar sempre nos lugares onde são o berço, né? Então a maior feira de tecnologia, a maior feira de nuvem, e isso acho que faz a Teutec estar sempre, né? Não vou ter a prepotência, mas sempre buscando estar na frente, buscando trazer o novo para os nossos clientes, para os nossos colaboradores e, enfim, para o mercado em geral. Normalmente a participação da empresa e ter alguém olhando essas feiras, esses eventos, pode não trazer um retorno imediato, né? Mas muitas vezes consegue trazer algumas ideias que não estavam no radar e de repente elas aparecem. Vou dizer assim, a gente hoje tem talvez mais de 500, 600 clientes. São muitos clientes espalhados por todo o Brasil. Mas tem aquele cliente que ele mais é um consumidor de tecnologia, porque ele tem um time próprio. E tem clientes que a gente desenvolveu realmente uma relação de parceria, onde a gente passa a ser, às vezes, até um braço do negócio, ou um time de serviço. E quanto mais a gente compartilha, às vezes, na verdade, quanto mais o cliente nos traz os desafios que ele tem de tecnologia para o seu negócio, e a gente entende aquilo, mais também a gente se torna relevante, porque se eu resolvo um problema que é do varejo, ou que é da indústria, ou que é da saúde, ou da educação, a gente tem uma certa organização desses clientes coverticais, a gente sabe que aquilo pode ser escalado e vai resolver o problema de vários outros clientes. Então a gente acaba que, né, a Teutec não é uma empresa que desenvolveu um produto próprio, a gente não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento em termos de ter um software da Teutec, um produto da Teutec, mas a gente acredita que o nosso serviço é a nossa propriedade intelectual. E hoje está na moda, né? Serviço is the new intellectual property. Então a gente focou nisso. Hoje isso é uma bandeira para a Teutec. Então assim, tudo aquilo que a gente faz é fazer bem, fazer com excelência e
e fazer com que o serviço seja cada vez mais integrado para que o cliente perceba aquilo como sendo algo embarcado, né? E uma vez que isso acontece, a gente atinge, acho que o nosso auge ali da nossa proposta de valor, que é transformar o negócio do cliente, ser um parceiro de negócio. Então, muito desse motor de transformação da Teutec vem de dentro, muito vem das startups, das empresas parceiras que a gente tem, mas muito vem dos próprios clientes, que trazem os desafios e a gente vai conectar todos esses pontos para fazer a Teutec estar fazendo essas transformações, né? E chegar onde a gente chegou hoje. Especuladores da BMC News, estamos conversando aqui com o Rafael Araújo, diretor de negócios da Teutec, uma das maiores integradoras de serviços de tecnologia do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fique com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta com o Rafael Araújo, diretor de negócios da Teutec, que é uma das maiores integradoras de soluções de tecnologia do Brasil. Dentro da trajetória de vocês de crescimento, houve aquisições no processo? Ou vocês têm crescido somente de forma orgânica? Não, hoje a Teutec, desde da sua origem, a gente cresce de forma orgânica, né? A gente tem um primeiro... porque nós fazemos planejamentos estratégicos, inicialmente eram ciclos de 3 anos e agora passaram a ser ciclos de 5 anos. Então tem no mapa estratégico, agora a gente está iniciando a virada, foi de 2024 para 2025, a virada do último ciclo, então agora a gente tem um ciclo de 25 a 29 e esse próximo ciclo, dentro do mapa estratégico, a gente tem esse capítulo de M&A. Né? Então a gente imagina, né, que para próximas rodadas de crescimento a gente pode se olhar algumas empresas, né, de porte menor para buscar algum tipo de... Então onde que a gente está olhando? Empresas que sejam cibersegurança ou de nuvem, até fábricas de software, a empresas de consultoria. Então imagina que a Teutec, dentro da Teutec Solutions, a gente tem o time de Teutec Networks, que era original, Teutec Cybersecurity, Teutec Cloud, mas a gente pode ter outros bots aqui, né, de fábrica de software, porque hoje a integração de sistema está muito presente dentro de tudo, é algo que é cross, né? A parte de dados e AI, hoje é também uma coisa cross, então quando a gente fala de cibersegurança, tem inteligência artificial, quando a gente fala de nuvem, tem inteligência artificial, quando a gente fala de redes, né, hoje tem redes que se autocuram. Vamos dizer assim, quando tem um problema de performance, a própria rede cria uma regra que prioriza, que muda uma rota. Então, isso é inteligência artificial cross e tudo. Então, à medida que a Teutec encontre empresas que possam agregar em tudo que a gente faz, ou até trazer daqui a pouco coisas adjacentes ao nosso negócio, faz parte do plano de desenvolvimento. Né? Então, nesse último ciclo, o nosso objetivo era mais do que dobrar a empresa e a gente acabou triplicando a empresa de 2020 a 2024. Então, assim, foi bem bom esse último ciclo estratégico. E o nosso próximo desafio nesses 5 anos, mas né, foi de forma orgânica que a gente fez esse crescimento. E para o próximo ciclo, a gente fala em dobrar de novo a empresa, mas aí, né, hoje a Teutec já entrou na faixa de empresas de grande porte, então a gente o desafio fica maior, né? Porque posso ser indiscreto? Loja rodeamento? A gente tinha em 2019, foi quando a gente atingiu 100 milhões, né, de faturamento, e então o nosso ciclo era dobrar a empresa em 5 anos, mas a gente chegou agora no final de 2024 com 299, né? É o 300. E aí... Quase! Quase! 300 é a faixa, né, que segundo eu não lembro agora se é o IBGE, como que classifica, né, mas tem uma faixa que a partir de 300 milhões são as grandes empresas e agora, né, já tem muito tempo que a gente se prepara para jogar esse jogo de grandes empresas e agora o nosso desafio é dobrar de novo, né, então chegar lá em 2029 sendo uma empresa aí maior de 700 milhões, esse é o objetivo dos próximos 5 anos. É um baita de um desafio, né? A gente fala que quando
o tamanho é pequeno, dobrar é mais fácil, né? Mas a gente gosta das coisas difíceis, né? Porque é isso que puxa, pode ser que a gente não chegue lá, mas ainda assim, né, quando a gente mira nas estrelas, acaba se estando na lua, né? Eu acho que tem um ditado que é por aí. É bem por aí, não. E, puxa, se você se propõe a crescer de 300 para 600, mas chegou num honestíssimo 500, é fantástico, já é um excelente resultado, né? Sim, então estamos nessa pegada. E aí, para esse próximo ciclo, a gente pensa assim, talvez em movimentos, né, de crescimento no orgânico e não só Um crescimento buscando aquisições e realmente aqui também você está num excelente lugar para limpar possibilidades de aquisições, né? Esse é um ponto interessante, assim, ao longo, a Teutec se aproximou bastante do ecossistema aqui da própria CAT e tem muita troca. A forma como a CAT se organiza em verticais, tem startups, tem desde pequeno porte a grande porte, a empresas que já são gigantes, até as próprias corporates, né, que são empresas que vêm buscar inovação. E às vezes a gente, como corporate, também troca figurinha com outras corporates e descobre coisas. Então, vou dar exemplo de projetos em que um cliente nosso trouxe um desafio, a Teutec não tinha aquela solução nem dentro de casa e nem com um dos seus parceiros, né, desses grandes mundiais. E junto de uma startup, a gente criou uma camada, então é um projeto de infraestrutura de Wi-Fi, né, que o cliente queria colocar um marketing dentro das agências, falando aqui de um mercado financeiro, e aí a gente juntou uma plataforma de uma startup para rodar em cima dessa rede Wi-Fi para pegar informações de conectividade, de tempo de permanência. Era como se fosse um termômetro ali de quantas vezes o cliente vai, quanto tempo ele fica, por que ele que agências que eventualmente que ele geralmente vai para resolver os problemas dele, e de forma que o banco pudesse entender melhor o seu cliente, ofertar melhor os produtos, fazendo essa ideia do quando ele está presencial e quando ele está remoto, o que ele inicia via aplicativo, quando ele vem na agência. Isso é uma solução fantástica, tanto para quem tem varejo, né, financeiro, atendimento. Então foi um exemplo, né, de a Teutec, ali não foi um caso de aquisição, mas de uma parceria em que a gente juntou uma solução de uma startup, e tem vários outros exemplos que eu poderia dar, de coisas que uma startup trouxe, que agregou, seja num BI, seja numa automação, e é com esse viés também que a Teutec busca esse próximo ciclo estratégico, né? Mesmo às vezes podendo até não ser uma aquisição, mas de ser algo que a gente se envolva novas parcerias, que para a Teutec é bom e que para uma startup é bom, porque às vezes ela ganha essa abertura em contas. Às vezes vai ter uma gigante nacional, mas que, poxa, não vai investir em uma startup, porque não passa de repente pelo comitê, ou não passa por um ciclo de documentação, de alguns requisitos mínimos que a empresa tem que ter. Então, às vezes, a Teutec acaba sendo essa nave-mãe que junta soluções e que ali pelo porte que a Teutec tem todos os atendimentos ali de uma RFP, né, que um cliente do privado ou público possa publicar. Muito interessante essa ideia de a própria empresa atuar um pouco como hub de integração, né? Sim, total. Isso é total. Apesar de estar no âmbito da CAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, ser muito atuante nela, muitas vezes a própria empresa acaba sendo o hub de negócios para outras empresas, sim, próximas, né? Não, a gente participou muito de várias iniciativas da CAT, desde o Link Lab, a gente foi um laboratório de inovação aberta. A gente tem participação na vertical de cibersegurança que a CAT tem, então a Teutec também é uma empresa associada que participa ativamente de algumas verticais. Já participamos da de educação, da de varejo, saúde, então é muito valioso esses grupos, né, que existem dentro da CAT. E fora outros eventos, às vezes a CAT vai ter uma comitiva que vai, eu lembro de visita a Israel, uma visita ao Vale do Silício, eventos que a gente vai, que às vezes como a CAT
acaba sendo interessante, porque daí tu já está em grupo, acaba sendo mais representativo do que às vezes como uma empresa indo de forma individual, né? Imagina, a gente tem uma feira de Smart Cities, que geralmente acontece em Barcelona. Então, às vezes, se uma empresa vai lá sozinha, ela vai conseguir uma agenda aqui, outra lá, ela vai ter que ficar ali em stand, né, buscando um pouquinho de atenção. Quando já é uma comitiva, que vão estar 20 empresas associadas da CAR, às vezes a gente já consegue um próprio espaço. Eles que querem ter a agenda conosco para mostrar e isso. Então a gente ganha força quando a gente se junta, né, nesse movimento de ecossistema. Muito bem, espectadores da BMC News, estamos aqui batendo um papo com o Rafael Araújo, diretor de negócios da Teutec, uma das maiores integradoras de soluções de tecnologia do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fica com a gente. Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui na nossa conversa com Rafael Araújo, diretor de tecnologia da Teutec, uma das maiores integradoras de soluções de tecnologia do Brasil. Dentro desse plano de crescimento que você mencionou, abarcou, vocês miram aí nesse próximo ciclo de 5 anos dobrar novamente de tamanho. Quais são os pontos que você identifica, quais são os passos que você tem aí como primeiras medidas que você visa? Como é que você pretende promover esse crescimento nos próximos 5 anos? Bacana. Bom, além das estradas que a gente tem aqui de cloud, cibersegurança, que são mercados que estão crescendo 30% ao ano, que já é um vetor de crescimento bem forte, a Teutec também está direcionando investimentos para mercados, territórios, falando assim, onde a gente entende que tem muita oportunidade, né? Então, São Paulo, o mercado de São Paulo, né, hoje 40% do PIB é em São Paulo. A gente tem baita de um escritório em São Paulo, né? Desde 2017 a gente tem investido em São Paulo, que é hoje o coração aí da economia. E aí ainda é 40% do PIB Brasil, né? ainda Maior que a Argentina. Exato, nossa, muito maior. E aí a ideia de a gente intensificar, né, os times em São Paulo é justamente para buscar o segmento do mercado privado de grandes empresas, onde a Teutec enxerga que pode replicar muito dos vários casos que a gente tem aqui de sucesso, né, de empresas, né, de outras regiões do Brasil, de agro, de varejo, de indústria, que a gente pode expandir para São Paulo. Então a nossa atuação em São Paulo, ela acabou sendo mais concentrada em cloud, porque São Paulo sempre é um mercado que, quando tu chega, tudo já tem, mas naquela época o posicionamento da Teutec em São Paulo foi: vamos começar por cloud, que era um mercado novo. Ali em 2014 a gente começou, né, a surfar on, e em 2017, então, olha, São Paulo a gente pode abrir várias portas de empresa, sendo uma primeira empresa que se posiciona como uma empresa que vai ajudar os clientes a irem para a nuvem, a migrar seus sistemas, né, que ficavam em data centers, para ter todas as vantagens de nuvem. E isso fez, né, com que a Teutec de fato tivesse sucesso nessa entrada em São Paulo. E aí agora o próximo motor que a gente vê de crescimento é replicando, né, o trabalho em cibersegurança, em conectividade, tanto nesses clientes que a gente conquistou, como vários outros clientes que a gente pretende atender, né, não só na cidade de São Paulo, mas por todo o interior de São Paulo. Então, essa é uma grande plataforma aí de crescimento da Teutec para os próximos anos. Além, né, como a gente começa aqui num vetor menor, mas a gente tem sim uma iniciativa de internacionalização, né? A gente vê que hoje o Brasil é um país barato quando a gente fala de serviço, porque o dólar hoje, o câmbio, né, está muito desfavorável, mas quando pensa em exportar serviço, isso faz com que o nosso serviço seja barato. Então, uma coisa é a gente fazer um serviço técnico que uma empresa global vai cobrar 400, 600 dólares a hora, enquanto que o nosso custo aqui está em reais. Então, a gente pode ser sim um exportador de serviço de cibersegurança, de serviço de nuvem, serviço de consultoria nessa parte de tecnologia da informação,
E a estrada que a gente vê para isso são as próprias contas globais que a Teutec já atende. Então foi falado aqui o Maveg, o Alpargatas, que hoje estão desse movimento de tem fábrica na Europa, compra empresa nos Estados Unidos, tem fábrica na África. Então, via essas empresas globais que a Teutec já atende e que é super bem avaliada. Seguir o caminho das empresas brasileiras que estão se internacionalizando, Às vezes ter Brasil internacionalizar ali. Exato. Então, esse é um motor que a gente vê para esse próximo ciclo. Câmbio desvalorizado ele é muito ruim pro cidadão, as coisas que compra, que um carro, o petróleo, o combustível, tudo em cadeia fica caro. Mas isso é uma grande oportunidade para o exportador. Então, o exportador de soja, de minério, ele se torna sempre mais competitivo. Mas quando você consegue ter um produto que é de alto valor adicionado, como é o caso de serviços de tecnologia, que é o caso de vocês, isso é uma grande oportunidade, né? Sim, a gente, como eu comentei, assim, é um dos vetores, né? Está em fase inicial, iniciando por esses contratos que a gente tem de empresas que são globais, de a gente expandir essa área de serviços. E, né, à medida que a gente entenda um pouco mais, né, de se posicionar, porque o valor tem que ser percebido, né? Então hoje a Teutec é conhecida aqui no Brasil, nessas empresas globais que estão levando a Teutec para prestar serviço em outros locais. Mas se eu chegar hoje na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos e for vender a Teutec como Desconhecido lá, um desconhecido. Então, às vezes, ou é o meu cliente que vai ter que me vender, ou às vezes a gente vai ter que fazer um plano, né, justamente de mercado para esses novos mercados. Então, inicialmente a gente está focando nas empresas do Brasil que são globais para esse movimento de internacionalização. A gente falou um pouco aqui sobre cultura da empresa e uma coisa que me chamou muita atenção dentro de uma empresa de tecnologia, a gente ficando 20 anos dentro da empresa, de novo, pensando até na proverbial impaciência das gerações mais novas. Eu entendo que não é só salário que consegue fazer com que um jovem talentoso hoje fique tanto tempo dentro de uma empresa. Qual é o segredo do sucesso, Rafael? Olha, eu acho que quando a cultura é verdadeira, assim, de tu realmente se preocupar com as pessoas, isso realmente é algo transformador. É um desafio, porque à medida que a empresa, quando a empresa tinha, sei lá, 50 pessoas, tu consegue, às vezes, realmente dar atenção. Você sabe o nome dos filhos, da esposa e dos filhos de todo mundo que trabalha. Então hoje, assim, até uma coisa assim que é um desafio, a gente quer conhecer, a gente quer se conectar com todos e a gente sabe que isso vai fazer diferença, né? Então hoje a Teutec deve estar aí com uns 250, talvez já mais colaboradores e também os colaboradores começam a ficar mais espalhados, né? Então assim, já não é mais todo mundo junto. Geográficas, você não consegue fazer um dia antes que você reúne todo mundo para um churrasco. Exato. Então, a gente tem alguns eventos que a gente faz na empresa, que é o kickoff anual, que reúne todo mundo para dar aquela, principalmente o objetivo de comunicação, né, de direcionamento estratégico, para que depois os desdobramentos aconteçam quando as pessoas entendem o porquê das coisas. É outro jogo, né? O engajamento, como que a coisa acontece. A gente tem, enfim, várias ferramentas de comunicação, um time que é fantástico de escritura, né? Então, a gente tem plataformas que é justamente focado em avaliação de desempenho, mas que busca ter um plano de desenvolvimento individual. Então, a Teutec acaba sendo uma escola, né? Que as pessoas querem estar, que ele falou, salário. Salário é importante, mas não é tudo, né? Então, a gente tem muito esse reconhecimento de que, poxa, aqui na Teutec eu aprendo. E aqui na Teutec a gente tem muitos especialistas de diversas áreas. Então, às vezes, quando a gente está numa empresa que não tem isso preparado, ou que isso não é estruturado, a pessoa até aprende, mas às vezes vai levar 5 anos ou vai levar 8 anos para se tornar um especialista.
quando a gente tem alguns programas aqui que a gente faz, às vezes esse ciclo é mais curto, em que e justamente nessa questão de ansiedade de gerações, às vezes o estagiário que entra, ele, às vezes assim, 2 anos, a gente fala, não, 2 anos é muito tempo, mas nossa, na nossa época, né, era 5 anos, era 10 anos, né, tem aquela teoria que a gente precisa de 10 mil horas para se tornar especialista em alguma coisa, mas hoje as pessoas querem assistir um podcast e ser o especialista no assunto. Então, o que a gente acredita aqui, que é muito esse programa de desenvolvimento que está muito focado em compartilhar conhecimento, exposição, programas internos em que uma pessoa júnior trabalha do lado de um sênior como sendo um padrinho, né? Aí a gente então a gente faz, olha, tá indo numa implantação, o cara mais júnior vai junto, ele participa, ele sente como é que é o estresse de uma migração de um ambiente, uma janela de manutenção, só tem 1 hora, só tem 15 minutos para fazer uma atualização, para fazer... E essa pressão vai moldando ali a personalidade, né, do time, das pessoas, até o momento, olha, agora tu vai sozinho, eu tô só de olho. Não, agora tu já vai sozinho e não tem ninguém de backup. Mas é óbvio, né, para as pessoas ir criando essa experiência, né. Então a Teutec é uma fala que a gente tem aqui, olha, a pessoa pode até sair da Teutec, mas ela vai ter saudade. E tem... Rafael, muito obrigado por receber a gente. E eu queria te ceder as suas palavras finais aqui. Bom, eu agradeço demais essa oportunidade, né? Eu falo da Teutec com muita paixão, né? E a gente está bem animado, né? Com o momento da empresa, com as oportunidades que a gente tem e muito embalado aí com esse ciclo estratégico que a gente tem com clientes, com fornecedores, com várias oportunidades. Então, também te desejo todo sucesso aí com o programa, né? E fico à disposição aqui para o que puder ajudar, né, tanto os espectadores como, né, na questão das conexões de tecnologia com o ecossistema, né, e com as oportunidades que a gente tem por todo o Brasil aí. Muito obrigado, e a gente tem recebido aí um apoio muito grande da CAT desde que a gente fez o programa com eles. Puxa, um monte de empresas aí se interessando em conversar com a gente, e de minha parte também é muito legal trazer essas empresas desse ecossistema tão vibrante como o de Santa Catarina. Então eu queria agradecer aqui a presença e espero estar aqui cobrindo esse batimento da meta de dobrar o faturamento, não em 5 anos, mas em menos de 3. Que bom, tomara. Vamos fazer aqui mais um Analista Visita para comemorar isso aí. Maravilha, torcemos por isso. Muito obrigado, Rafael. O Analista Visita dessa semana fica por aqui, mas semana que vem a gente volta trazendo mais empresas, mostrando aí empreendedores, mostrando inovadores, mostrando tecnologia, mostrando carreiras, empreendedorismo. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, até a próxima.